Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 25 de maio, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Sábado é um dia dedicado à Virgem Maria, sábado é dia de lembrarmos e rezarmos o nosso texto, o nosso rosário, mas também é dia de fazer Lexio Divina. Então não esqueça de viver bem esse dia, nessa escuta atenta à Palavra de Deus, meditando, tomando ali notas, daquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós. Estamos vendo esse grande tempo da nossa igreja, esse tempo comum, saindo da grande novena do Espírito Santo e começando, há uma semana estávamos na vigília de Pentecostes e agora já estamos neste sábado, vivendo esse tempo da graça. E hoje também a igreja, celebra Santa Maria no sábado e São Beda. Celebremos com alegria a memória da Santa Virgem Maria. Ela é mãe solícita, que nos ensina a rezar, assim como fez com Jesus, e nos convida a acolher o reino com o coração confiante de filhos e filhas que se abrigam em Deus, seu Salvador. Então, a Virgem Maria é essa mulher que acolhe a cada um de nós, que acolhe você, que acolhe a mim, essa mãe da nossa igreja, essa mãe da nossa alma e essa mulher solícita, em que podemos sempre recolher o auxílio da sua graça. Maria, que é auxílio dos cristãos, nós celebramos ontem, Nossa Senhora Auxiliadora, e hoje somos convidados a pedir essa graça, a intercessão da Virgem Maria. Mas também a igreja celebra São Beda. Beda nasceu na Inglaterra em 673 e lá faleceu em 735. Foi monge beneditino, viveu intensamente o ideal monástico da oração litúrgica, da contemplação e da penitência, de inteligência extraordinária e vasta cultura, considerada uma enciclopédia viva, escreveu a história eclesiástica do povo inglês. Dedicou-se intensamente também aos estudos da Sagrada Escritura. A seu exemplo, cultivemos grande zelo pela Palavra de Deus. Olha aí um santo para você pedir a intercessão nos teus estudos. Ele que era um homem de uma extraordinária inteligência, ele era uma enciclopédia viva. Então, que nesse dia ele interceda por nós, pelos estudantes que precisam serem iluminados, mas também interceda por nós que temos esse amor à palavra de Deus. Ele que foi esse homem que teve esse zelo, tenhamos também o mesmo zelo. Nós que somos sementes do verbo, que carregamos o carisma da palavra, devemos também tê-lo como intercessor, para continuar no anúncio da palavra de Deus, com audácia, sem medo, a tempo e a contratempo. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado da carta de São Tiago. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar o presbítero da igreja para que ele ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessais, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba, que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A leitura de hoje é interessante e São Tiago nos dá várias recomendações. Há esses dias atrás ele vinha nos exortando, puxando a nossa orelha, nos chamando à conversão, mas hoje ele é um pouco mais delicado, assim a gente pode dizer. Primeiro ele começa dizendo, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Então, se tem alguém que precisa na sua alma uma grande aflição, vive uma grande tribulação, uma grande angústia, qual é o remédio? Recorra à oração. Reze, põe-te de joelho ou peça a oração se você não tem força, se você não tem ânimo. Mas se de fato a sua alma está aflita, como diz a leitura,
recorra à oração, peça que rezem por ti, que orem pela tua alma, vos ajudando a sair desse tormento, dessa angústia interior. Depois ele diz, se alguém está alegre, entoe hinos. Então hoje é o dia também, talvez você não está atribulado, não está tão angustiado no teu coração, é uma alegria, você recebeu uma graça, você está bem, você está em paz. Entoa um cântico ao Senhor, dá o teu louvor, canta hinos, né? Ele vai dizer, cantemos ação de graças nesse dia, porque o alegre ele também deve reconhecer, não devemos só recorrer ao Senhor na aflição, na tribulação da nossa vida, mas também quando estamos felizes, alegres, devemos cantar a Deus. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar o presbítero da igreja para que ore sobre ele e que unja com óleo. Então aqui está nessa leitura o sacramento da unção dos enfermos, que a nossa igreja exerce diante do doente, é baseado também nessa leitura de Tiago. Ele vai dizer, se tem alguém doente, chame um presbítero para rezar, para ungir com o óleo, né? Essa unção, o óleo da cura, que cura as nossas enfermidades. Aí ele vai dizer, a oração feita com fé salvará o doente. Então, acreditemos no poder da oração de uns pelos outros. A oração é capaz de salvar o doente, o enfermo, não só fisicamente, mas também aquele que está enfermo na sua alma. Confessar os pecados uns aos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Então, de fato, criamos na oração do coração do homem. E depois ele vai falar do poder da oração. Ele vai dizer que Elias orou intensamente pedindo que não chovesse e ficou 3 anos sem chuva. E logo em seguida ele voltou a orar e a chuva desceu do céu. Então, poder da oração da intercessão, quando temos um coração reto e buscamos de fato essa oração, o Senhor ele escuta e ele atende o nosso clamor. E ele vai dizer, meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e se alguém conduzir aquela alma desviada à verdade, ao caminho de Deus, não só salvará a alma daquele homem, mas também o Senhor cobrirá, né? E o Senhor, de fato, perdoará os nossos pecados. Então, ele vai dar também uma recomendação de caridade, que somos convidados, né, a rezarmos, a conduzir aqueles que estão desviados. E o Senhor nos abençoará com esses gestos de desejo de salvação do coração do outro, né, do coração dos nossos irmãos. O salmo de hoje é o Salmo 140. Minha oração suba a vós como incenso. Senhor, eu clamo por vós, socorrer-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigiais as portas dos lábios. A vós, Senhor, se dirigem meus olhos. Em vós me abrigo, poupai minha vida. Então, o salmista de hoje vai confirmar, atestar que a nossa oração, quando ela sobe ao céu, o Senhor escuta. Porque a primeira coisa é, minha oração suba a vós como incenso. Então, essa certeza que quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nos colocamos na presença do Senhor, a nossa oração sobe até o céu como esse incenso que agrada a Deus, que escuta a nossa oração. E aí ele vai dizer, né? Senhor, quando eu clamo por vós, socorrer-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso e minhas mãos como oferta da tarde. Então, é um salmo de confiança, é um salmo de certeza da graça de Deus, de certeza de que o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor escuta o nosso clamor. Então, renovemos a nossa confiança em Deus na certeza de que a nossa oração, ela chega até o céu, ela chega aos ouvidos de Deus. Então, por isso, não percamos a esperança, não desistamos de orar diante das nossas, não só das nossas dificuldades, mas também orarmos diante daquilo que nós vivemos, de dar graças ao Senhor, também pelos seus benefícios, pelas maravilhas que o Senhor realiza no meio de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. O evangelho de hoje é muito simples, precisamos simplesmente ter um coração de criança. É basicamente isso que o Senhor veio nos dizer.
O reino dos céus é daqueles que têm um coração de criança, é daqueles que buscam o Senhor, que são pequenos. Então, que neste dia renovemos o nosso amor, o nosso coração. Peçamos ao Senhor um coração de criança, um coração bem pequeno para amá-lo, um coração de criança que sabe rezar. O perfeito louvor é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Então, essa oração pura, essa oração que chega ao coração de Deus. Então, peçamos essas graças. E hoje também, eu falei no início que a igreja celebra Santa Maria no sábado, São Beta, também dia de São Gregório VII e Santa Maria Madalena de Paz. Então, hoje a igreja tem muitos santos para rezarmos e para interceder por cada um de nós. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.